Bom dia, povo de Deus. Deus seja louvado por mais esse dia, o último dia da nossa semana de oração. Na quarta-feira eu falei que o Renan está nos ajudando com toda a questão da transmissão, porque eu não sei fazer absolutamente nada. E tanto o Renan quanto eu estamos profundamente agradecidos a Deus por tudo que vivemos essa semana, pela oportunidade que Deus nos deu de servir, de compartilhar, de apresentar essas mensagens. Então, como eu disse na quarta-feira, cada um tem o seu dom e só foi possível porque Deus tem usado o Renan e me usa de um jeito e usa cada um de uma maneira. E eu não sei exatamente o quanto Deus falou com você esses dias, mas eu fui profundamente abençoado pelo que a palavra de Deus falou. Louvei muito a Deus por tantas pessoas que me mandaram recados, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja pessoalmente, para dizer, olha, pastor, está sendo uma bênção na minha vida, está sendo um marco na minha vida. E eu peço a Deus, eu clamo a Deus que juntos possamos permanecer. Que o Espírito Santo nos faça viver um reavivamento. Esse é o grande e único desejo do meu coração ao fazer essa semana de oração. Eu falei também um dos dias quanto é desafiador falar sobre o Espírito Santo. O inimigo não tem nenhum interesse. Quanto mais você tenta buscar, quanto mais você se aproxima, mais ele vai se opor. A grande questão é que quando o Espírito Santo habita em nós, quando o Espírito Santo domina o homem carnal, e quem vive agora é a vida do Espírito, todo ataque de Satanás ele vai ser externo. Então se prepare para ataques externos. Satanás os ataca de duas maneiras. Com o homem carnal abrindo a porta, lembro de um dia que eu falei, o homem carnal abrindo a porta para as obras da carne entrarem em mim, mas quando o Espírito Santo habita em mim, e esse homem carnal é crucificado todo dia, e Satanás não tem mais acesso ao meu interior, aí ele vai tentar coisas externas. Então não fique aflito. Se você está enfrentando duras dificuldades, não acho que está alguma coisa errada, ou que Deus te abandonou, e a gente vai falar sobre isso hoje. Na verdade, não, é que o inimigo não está mais encontrando água para beber no seu coração. Você tapou as fontes onde o inimigo tinha acesso. E agora ele vai tentar de forma externa. Eu sempre digo a Deus, Santo Deus, não deixe o inimigo encontrar lugares no meu coração. E me ajuda a enfrentar os ataques externos, os desafios. E vão vir. Mas eu prefiro que eles venham e enfrentá-los com o poder de Deus do que viver uma vida medíocre, sem a presença do Espírito Santo e tendo as obras da carne dominando a minha vida. Então, prepare-se. Se você realmente quer viver um reavivamento, se você realmente quer ser completamente preenchido pelo Espírito Santo, prepare-se para ataques externos, mas não tenha medo deles. Jesus Cristo vai estar com você e vai te dar vitória, não duvide disso, nem um segundo. Pastor, e agora? Qual é o próximo passo? Amigos, o próximo passo é o passo bíblico. Você e Deus. Isso aqui foi apenas um start que eu queria dar para compartilhar com você. Sabe, nesses últimos meses que eu venho planejando essas mensagens, foram tantos desafios, tanta coisa eu enfrentei na minha vida pessoal. E chegou um momento até que eu pensei, o Renan nem sabe disso, mas eu pensei em ligar para ele e dizer, Renan, não vamos fazer, tem tanta coisa acontecendo agora na minha vida. E eu louvo a Deus porque eu não fiz essa ligação para o Renan e nós seguimos aí com o plano. Mas prepare-se. O próximo passo é você e Deus. Como eu falei ontem, você não depende de mim. Você não depende de um pastor abrindo a palavra. É apenas uma sobremesa, é você e Deus com a Bíblia aberta e o joelho no chão. E aí você vai para a igreja, você vai para o seu pequeno grupo, você vai para a unidade de ação para comer a sobremesa que Deus quer te dar. Não perca, não falte à igreja, não viva uma vida cristã isolada. Você precisa do corpo de Cristo, porque você faz parte dele. Mas tudo que a igreja vai te apresentar é apenas um extra. Você tem que ir à fonte todos os dias. Nós falamos de 5 desafios da semana. Você até pode pensar em outras coisas. Não, pastor, eu acho que para que eu continue eu preciso de mais. Não há problema. Eu acho que isso aqui é o básico.
E o básico dos desafios que nós colocamos é, durante o dia, em vários momentos, como um balde furado, eu vou à fonte de novo para o Espírito Santo me preencher. Então, o primeiro desafio é separar momentos do dia para pedir o batismo do Espírito Santo. Todos os dias é diário. Lembra que eu preguei um dia? É um batismo diário. O das águas dura a vida inteira, o do Espírito Santo só dura um dia. Segundo desafio, separar momentos ao longo do ano, estabelecer momentos para jejuns e vigílias. Então, estabelecer momentos ao longo do ano, leve isso muito a sério, não negocie esses momentos, escolha com cuidado. Terceiro desafio, eu entendi que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas eu quero entender com mais profundidade o que eu devo fazer, como eu devo cuidar do meu corpo. Esse livro vai te ajudar, A Ciência do Bom Viver. Leia esse livro, está disponível gratuitamente na internet, o PDF. Então, você coloca lá em algum site que busca, no Google, algum site, e você vai colocar lá o PDF do livro Ciência do Bom Viver. E você vai ter lá, tem um aplicativo com todos os livros do Espírito de Profecia disponível. Esse livro está gratuitamente disponível. Leia esse livro, A Ciência do Bom Viver. Nós falamos sobre o quarto desafio, e nós colocamos que o quarto desafio é nesse momento que você vai pedir, seja no momento de vigília, de jejum, ou nos seus momentos diários de pedir para que o Espírito Santo te preencha completamente. Você vai dizer, Santo Deus, eu quero o fruto do Espírito. Eu quero o fruto do Espírito. Por favor, me dá o fruto do Espírito. Nós falamos sobre isso na quarta-feira. Procura lá o sermão da quarta-feira, o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Peça isso a Deus, Santo Deus. Eu quero que o fruto do Espírito se manifeste poderosamente em minha vida, que são as facetas do amor. O amor através da paz, da bondade, da paciência, da fidelidade, do domínio próprio. E eu quero os dons do Espírito. E por que eu quero os dons do Espírito? Aí vem o quinto desafio. Eu quero os dons do Espírito porque eu quero pedir a Deus que coloque alguém no meu caminho, para que através dos meus dons, essa pessoa possa conhecer o que Deus está fazendo em minha vida. Por quê? Porque eu entendi, como eu falei na mensagem de ontem, eu entendi que eu sou devedor. Eu entendi claramente que eu estou disposto, não porque eu sou melhor, mas porque eu quero ir. E eu entendi que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Tem um texto na Bíblia, segundo Reis, capítulo 7, linda essa história. Leia todo o capítulo. Segundo Reis, capítulo 7. Estava havendo uma guerra, a cidade de Samaria, o povo da cidade de Samaria estava todo dentro da cidade, e o exército de fora, por muito tempo, permaneceu, e eles estavam com muita fome lá dentro. E eles clamaram a Deus, e Deus usou o profeta Eliseu, e Deus expulsou com seu poder o exército. E o exército foi embora, deixou toda a comida ali, e as pessoas dentro da cidade com fome, morrendo de fome, coisas absurdas aconteceram. Leia depois o texto. E aí do lado de fora tinham 4 leprosos, porque os leprosos não podiam viver dentro da cidade, tinham que viver fora. E eles estavam também morrendo de fome, porque as pessoas da cidade os alimentavam, mas não tinha comida dentro da cidade, como é que eles iam lembrar de 4 leprosos do lado de fora? E os leprosos disseram, olha, nós estamos morrendo, não tem jeito. Lá dentro não tem comida, não vamos dar comida. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá nos inimigos, vamos lá nos sírios, vamos ver. Olha, vamos morrer de todo jeito. A gente vai ficar parado aqui? Não, vamos lá. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que o exército tinha fugido. Entraram na primeira barraca, comeram, foram na segunda, comeram, perceberam que não tinha ninguém, o acampamento estava vazio, e as pessoas de dentro da cidade não sabiam. E eles viram que estava tudo lá, ouro, prata, riquezas, comida. Aí eles chegaram a uma conclusão, que está no capítulo 7, segundo Reis, capítulo 7, verso 9. Olha a conclusão que eles chegaram. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Já comemos, já que pegamos riqueza, mas não estamos fazendo bem. Por quê? Porque estamos só comendo. E uma pessoa que só come, ela não está fazendo bem. Não estamos fazendo bem. Este dia, não é amanhã, não é semana que vem, não é quando eu sentir vontade. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei.
que encontraram comida. Tem muita coisa nesse texto, não é? Tem muita coisa nesse texto. Eles disseram, olha, nós não estamos fazendo bem, porque a gente está comendo. Uma pessoa que na vida espiritual só se alimenta Bíblia e oração e culto, Bíblia e oração e culto, Bíblia, oração e culto e louvor, Bíblia, oração e culto e louvor. Isso é o alimento. Você não pode viver sem o alimento, mas você não pode só se alimentar. E a doença espiritual de muitos é porque se alimenta e não tem atividade. Lembra da vida física? Se eu só me alimento, mas não faço atividade física, eu vou ficar doente, com muitas doenças. Uma pessoa que só se alimenta na vida espiritual, culto, louvor, culto, programa de igreja, Bíblia e oração, e não compartilha, ou compartilhar essa atividade física e espiritual. Vão surgir doenças também, crítica. Eu vi muita gente boa, já conheci muita gente boa, que vai para a igreja, não falta o culto, vibra com a programação, daqui a pouco começa a criticar. E critica pastor, e critica a organização, e critica o irmão, e critica até ele mesmo se deixar. Por quê? Porque está comendo, mas não está compartilhando. E aqui diz, este dia, isso é muito importante, é esse dia, não é amanhã. Eles chegaram à conclusão, se nós deixarmos para avisar amanhã, quando o dia amanhecer, nós vamos ser culpados, porque tem gente lá dentro que vai morrer até amanhã. Então, não posso deixar para amanhã. Então, gente, guarda isso aqui. Você quer viver um reavivamento? Eu quero, pastor. Quanto você quer? Pastor, eu quero muito. Então, busque intensamente. E compartilhe poderosamente. Nós vamos pedir a Deus nesse momento. Vamos cantar mais uma vez. E vamos dizer, Santo Deus, derrama chuva sobre mim. Porque eu quero que o que a salvação tem feito em mim, eu quero fazer com outros. E ao final da música, nós vamos pedir pela mensagem de hoje. Uma mensagem que tocou profundamente o meu coração e eu espero que toque também o seu coração. Então louve a Deus nesse momento e ao final nós vamos orar e pedir a bênção de Deus pela mensagem de hoje.
Querido e eterno Pai, muito obrigado, Santo Deus, por tudo que o Senhor colocou em nosso coração através da palavra essa semana. Estamos concluindo com essa última mensagem. E eu te peço, por favor, que mais uma vez, poderosamente, fale ao nosso coração. Me emocionou profundamente descobrir que ainda mais bênçãos em possuir a presença diária do Espírito. Santo Espírito, muito obrigado. Muito obrigado por estar tão disponível, muito obrigado por estar tão acessível e muito obrigado por ter tanta coisa para nos oferecer. Fala o nosso coração poderosamente, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nenhum escritor bíblico escreveu tanto sobre o Espírito Santo quanto Paulo. Não apenas porque ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento, ele tem muito espaço na Bíblia pela quantidade de livros e cartas que ele escreveu. Mas ele tinha essa ênfase de apresentar o Espírito Santo e de fazer com que as pessoas buscassem e desejassem o Espírito Santo. Isso era uma ênfase muito, muito forte no ministério de Paulo. Por quê? Porque ele caminhava com o Espírito Santo, porque ele era preenchido diariamente com o Espírito Santo. E ele sabia que o Espírito Santo poderia fazer na vida de outros o que havia feito na vida dele. E ele tenta de uma e de outra maneira usar uma linguagem para que as pessoas desejassem. E é o que eu tentei fazer essa semana, usando os livros bíblicos. Que você deseje, que você queira, que você almeje, que você não queira oferecer água na sua vida espiritual, que você queira uma vida mais profunda, íntima e poderosa na presença de Deus. E Paulo, ele usa duas palavras, e hoje vamos estudar três, na verdade, três palavras que Paulo usa, três termos que ele usa para te convencer da bênção de ter o Espírito Santo na tua vida. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo para a igreja em Coríntio, capítulo 1, verso 21 e 22. Paulo diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então, quem é que nos confirma em Cristo e que nos ungiu? Deus. Que também, ele está dizendo, além de nos confirmar em Cristo e de nos ungir, Deus, além de tudo isso, já podia ter parado aí, né? Mas Deus é tão bom que, além de tudo isso, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, Deus já fez muita coisa, mas Ele tem mais. Ele nos selou com o Espírito e Ele nos deu o penhor do Espírito. Passe para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Aí Paulo vai repetir a mesma coisa, porque ele quer convencer as pessoas da dádiva do Espírito, da bênção do Espírito, da necessidade do Espírito. Então, vamos começar com essas duas palavras, que Paulo repete em Efésios 1, 12 a 14. Efésios 1, 12 a 14. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, quem somos nós? Nós somos aqueles que esperamos em Cristo. Esperamos a salvação em Cristo. Esperamos a glorificação em Cristo. E nós fomos preparados para Deus, para o louvor da sua glória. Verso 13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Pare aqui para entender. Então, ele está dizendo assim, você ouviu a verdade? Ouvi. Quando você ouviu a verdade, você aceitou o evangelho da salvação. Eu aceitei. Você creu nele, eu criei. Já está muito bom, né? Mas tem mais. Não foi bom ouvir a mensagem, crer na mensagem, encontrar a salvação? Pois é, então tem mais. Você foi selado com o Santo Espírito da promessa, o qual, verso 14, é o penhor da nossa esperança. O Espírito Santo, ele lhe selou, Deus lhe selou com o Espírito, e ele é o penhor da nossa esperança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, nós vamos começar com duas palavras que Paulo usa para tentar convencer você
da necessidade de ter o Espírito Santo. A primeira palavra é o penhor. O Espírito Santo é o penhor. Ele pega essa palavra porque Paulo ele era poderosamente usado por Deus e ele queria tornar o evangelho compreensível. Paulo era muito profundo. Paulo poderia escrever de maneira tão profunda que ninguém entender nada. Mas Paulo disse assim, não, eu quero tornar acessível. Eu quero que as pessoas compreendam. Eu não quero falar difícil. Paulo não falava difícil. Então Paulo disse assim, eu vou dar um exemplo para vocês. O penhor. Ele tirou essa palavra do comércio. Você vai na loja, aí você quer comprar uma mercadoria, aí você dá um penhor, você dá uma parcela, você dá uma entrada. Aquela entrada é a garantia de que você realmente vai levar aquele produto. Aquela entrada é a garantia de que você realmente quer aquele produto, que aquele produto é valioso para você. Mas você não vai pagar tudo agora, você não vai levar agora. Então você dá um penhor. É um pouco parecido com aquela primeira parcela. Olha, estou dando a primeira parcela porque eu quero isso aqui. Eu quero essa mercadoria, eu quero isso aqui. Então, Paulo está dizendo o seguinte: ao te dar o Espírito Santo, Deus está dando uma primeira parcela do que te aguarda. Ao te dar o Espírito Santo, diariamente, Deus está dizendo ao teu coração, eu tenho mais. Ao te dar o Espírito Santo, Ele está dizendo, isso aqui é apenas para você começar a experimentar o que te aguarda. Isso aqui é um penhor que eu estou te dando, uma garantia que eu estou te dando. O Espírito Santo na sua vida é a garantia de que você é tão valioso, mas tão valioso, que eu vou voltar para te buscar. Você imagina o absurdo de você ir numa loja, comprar um produto muito caro, mas dar uma parcela ali, dar uma boa parcela, uma parcela muito alta. E depois, quando você volta lá para buscar e pagar a última parcela, o vendedor diz assim, não, eu vendi para outra pessoa e gastei o dinheiro. Você vai dizer, você é louco? Como é que eu ia pagar tão caro e ia deixar aqui? Como é que eu ia pagar tão caro e não ia voltar para buscar? Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ao nos dar a presença do Espírito Santo, Deus está dizendo, eu estou te dando o melhor. Estou te dando o melhor como garantia de que eu vou voltar e que você vai ter a plenitude, a presença. O Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito Santo, minhas irmãs, é essa garantia que Deus está te dando, que Ele vai voltar para te dar mais, que Ele vai te voltar para dar completa plenitude da presença, do poder e da vida eterna. Então, o que você pode viver hoje na presença do Espírito é a garantia, é a primeira parcela, é uma antecipação das alegrias, das bênçãos e da plenitude que nos aguarda. Por exemplo, em algum momento você lembra da alegria de ir a Cristo, cheio de pecados, dizendo assim, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora eu vou ser rejeitado. Você lembra do dia que você foi assim para Deus, que você sentiu o abraço, o toque do Espírito Santo te trazendo perdão do céu, e você se emocionou dizendo, meu Deus, como é que o Senhor está me oferecendo ainda alguma coisa se eu fui tão fundo, se eu te envergonhei tanto, como é que o Senhor é capaz de me perdoar? E você sentiu aquele abraço, aquele toque do Espírito Santo, aquele perdão te preenchendo de paz. Você já sentiu isso alguma vez na vida? Hoje, gente, eu já senti tantas vezes. O Espírito Santo se aproximando e dizendo, meu filho, eu sei o que você fez, mas levanta. Eu não vou desistir porque eu amo você. E Ele me levanta e me dá um abraço da paz. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo atuando em mim, trazendo o perdão do céu. Mas isso é apenas o penhor do que eu vou sentir quando estiver na presença de Deus, essa paz, essa alegria do perdão. Quando eu chegar no céu e olhar o rosto do meu Salvador e entender que Ele me salvou, Ele me perdoou, eu sei quem eu sou e Ele sabe também quem eu sou. Quando eu estiver na presença de Deus, isso que eu sinto agora é apenas o penhor.
através do Espírito, do que eu vou sentir quando estiver pessoalmente na presença do meu Salvador. Você lembra, em algum momento de adoração, que você estava adorando a Deus e você sentiu a emoção da presença do Espírito Santo falando ao seu coração? Pois é, isso é apenas o penhor. É apenas a primeira parcela. Isso é apenas a antecipação do que você vai sentir quando os anjos estiverem ministrando louvor. Eu já fui em alguns momentos em igrejas que a adoração ela estava tão bem organizada, tão linda, que eu senti a presença de Deus e me emocionei profundamente. Isso é apenas o penhor. O Espírito Santo, o que ele fez comigo naquela hora de louvor e adoração, é apenas o penhor, é apenas a antecipação do que eu vou sentir quando os anjos estiverem tocando, louvando o Redentor. E quando eu olhar para o lado e ver a multidão de salvos, dizendo: digno, digno, digno é o Cordeiro que morreu e reviveu por mim. Então, a adoração mais profunda que você já teve, o Espírito Santo atuou poderosamente, é apenas a primeira parcela do que nos aguarda, porque o Espírito Santo é o penhor de Deus, de que algo maior vai acontecer. Você lembra que em algum momento, seguindo a orientação do Espírito Santo, você foi encaminhado para uma pessoa e você encontrou essa pessoa e Deus te usou poderosamente e a vida dessa pessoa foi transformada, às vezes por um livro que você deu, por um estudo bíblico que você deu, e você sentiu aquela alegria de dizer: meu Deus, o Senhor me usou, olha o que aconteceu na vida dessa pessoa. Foi tão simples da minha parte, mas foi tão significativo para ela. É o Espírito Santo te usando. Isso é apenas um penhor. É apenas a primeira parcela do que eu e você vamos sentir na eternidade. Quando o seu anjo disser assim: vem cá que eu quero te apresentar essa pessoa. E nós vamos passar uma parte da eternidade encontrando pessoas. E você vai dizer assim: olha, me perdoa, mas eu não lembro de você na terra. Ele vai dizer assim: você não lembra, mas um dia eu estava no caixa do supermercado. Eu estava com todo o problema do mundo e você passou lá. E você teve o cuidado de parar, perceber como eu estava. E você falou de Deus. Naquele dia eu disse: eu não vou desistir. E eu não desisti. E eu encontrei a verdade. E eu estou aqui. Eu quero te agradecer. Então, se você em algum momento já viu o Espírito Santo te usando, isso é apenas um penhor do que vai ser na eternidade. Quando nós começamos a encontrar pessoas e pessoas. Sabe quando você devolve, por exemplo, os dízimos e ofertas? Eu louvo a Deus porque eu falo isso com, eu não sei bem que palavra usar, mas eu tenho tanta alegria de falar para as pessoas: seja fiel nos dízimos e ofertas. Porque a igreja adventista é uma igreja séria que tem usado os recursos para a pregação do evangelho em lugares que você talvez nunca tenha oportunidade de ir, e missionários estão indo. E vou passar a eternidade encontrando pessoas do Egito, do Iraque, do Líbano, do Afeganistão, Butão, Bangladesh, lugares que eu nunca fui, mas que os recursos que Deus colocou na minha mão chegaram lá. E o meu anjo vai dizer: vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa de Bangladesh, mas eu nunca fui lá. Não, você não foi pessoalmente, mas os recursos que Deus colocou em tuas mãos chegaram lá. E eu quero te apresentar essa pessoa que está para a eternidade. Então, se você encontra alguém que de alguma maneira você ajudou, o Espírito Santo te usou, isso é apenas o penhor, é a primeira parcela, é apenas o início do que vai ser. Você lembra quando você sentiu o Espírito Santo entrando em você, habitando em você, e você começou a pedir, e o fruto do Espírito começou a aparecer, e você diz assim: meu Deus, eu não tenho essa paz, eu não tenho essa paciência, eu não tenho esse amor, eu não tenho esse domínio próprio, mas o Espírito habitou em mim, e ele trouxe o fruto. Isso é apenas o penhor. Porque mesmo tendo o fruto do Espírito, às vezes a gente se desliga, perde a paciência e vai e volta a Ele, diz: Santo Deus, Santo Espírito, por favor, me renova o fruto na minha vida. Mas isso é apenas o penhor, porque quando você chegar no céu, você vai ter o fruto completo. Nunca mais lutas contra o pecado. Você vai ser glorificado. E esse fruto do Espírito
vai ser completa em sua vida por toda a eternidade. Então, isso que você sente aqui, de Espírito Santo te dando fruto, e você dizendo assim, olha, isso aqui não sou eu. Isso vai ser completo quando o Apocalipse diz, Deus coloca na tua mão uma pedrinha branca com o teu novo nome. O novo nome na Bíblia é a pessoa renovada. Então, é muito provável, eu creio nisso, que uma pessoa aqui na Terra que era muito mentirosa, o novo nome dela no céu vai ser alguma coisa relacionada a verdadeiro. E você vai olhar para a pedrinha e vai dizer assim, meu Deus, como é que alguém que era tão mentiroso agora vai ter um nome de verdadeiro? Como é que alguém que era infiel, tão infiel como eu fui, como é que agora o meu nome tem alguma coisa relacionada a fiel por toda a eternidade? Então, se você sente o fruto do Espírito em algum momento te fazendo uma pessoa nova, isso é apenas o penhor do que te aguarda na eternidade. O Espírito Santo é apenas o penhor. Lembra de algum momento em que você leu a Bíblia ali sozinho e orou e se emocionou e sentiu Deus, o Espírito Santo se aproximando de você e falando ao seu coração? Isso é apenas um penhor, porque você vai chegar no céu e você vai ouvir Jesus. Gente, Jesus vai pregar para a gente. E a Bíblia diz no livro de Isaías que de um sábado a outro sábado nós vamos à presença de Deus. E você não precisa mais ouvir um pregador na internet, porque o Deus desse pregador vai dirigir o culto sabático, vai estar na presença dele. Imagina, gente. É apenas o penhor. Então, desfrute dessa primeira parcela. Desfrute dessa primeira parcela. Desfrute da presença do Espírito Santo. Mas saiba que tem mais. Que na eternidade tem muito mais. Infinitamente mais. Deus vai fazer por você e por mim. Então desfrute. Essa primeira parcela ela é grandiosa. Essa primeira parcela ela é grandiosa, mas pegue tudo isso que eu falei e multiplique por milhões e milhões. E é o que nos aguarda, porque o Espírito Santo é apenas o penhor. Ter o Espírito Santo é apenas a garantia que Deus está te dando, que não vai te deixar aqui, que Ele tem muito mais para você. E olha, se a primeira parcela já é o Espírito Santo, gente, se o penhor, se essa primeira parte já é o Espírito Santo, gente, imagina o que nos aguarda. Então, por que eu quero buscar o Espírito Santo todos os dias? Porque eu quero desfrutar dessa primeira parcela. Então, ao dar-nos o Espírito Santo, Deus está garantindo, você vai para a eternidade, que eu tenho mais para você. Segunda palavra que Paulo usa, você viu, ele diz assim, o Espírito Santo, ele nos sela. Não é selo como de correio. O selo que Paulo está falando é mais como, é também do comércio, a palavra do comércio, que ele tira que as pessoas iam ler e iam entender. É uma palavra do comércio que é mais como a marca registrada hoje. Por exemplo, tem achados arqueológicos aí de escritos ali do tempo bíblico, comuns ali do dia a dia, de comércio, que alguém escreveu lá para o outro, olha, eu fabriquei esse vinho, está aí, eu estou te mandando nesses jarros, e está o meu selo nesse vinho. Aquele selo era para dizer de que vinícola aquele vinho era para dizer a procedência daquele vinho, e era para dizer quem havia fabricado, quem era o dono daquele vinho. Então, o selo era uma maneira de marcar as coisas para dizer quem é o dono. Quem é o proprietário? Qual é a procedência? Então, selo que Paulo fala é nesse sentido, da marca da propriedade, da prova de que o produto pertence a alguém. Então, esses livros aí comerciais que foram achados do tempo de Paulo falavam desse selo, que as mercadorias eram seladas para dizer a procedência, quem era o dono, de onde veio. Então, o Espírito Santo é esse selo sobre mim de que eu pertenço a Deus. O Espírito Santo diz que eu sou o produto da recriação de Deus, do novo nascimento de Deus. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu estou selado de que eu saí das mãos de Deus, de que eu nasci da minha mãe
mas eu nasci em pecado, e que esse pecado iria me levar para a destruição. Mas quando eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, quando eu aceitei como meu Salvador, a Bíblia diz que Ele me deu um novo nascimento. Por isso que Jesus, falando para Nicodemos, ele diz assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo no Espírito, na água e no Espírito. Porque quando você nasce na água, no batismo, e você é preenchido pelo Espírito, você vai ter o novo nascimento, você vai ter o selo da procedência de Deus. Você vai ter o selo, a garantia de Deus, de que você saiu da mão dele, que você é produto da nova, você foi gerado em Deus. Então o Espírito Santo, ele traz para mim essa marca da vida que eu vou ter no céu. O Espírito Santo, ele traz essa marca de que eu nasci em Jesus Cristo e de que eu posso servir como um servo de Jesus Cristo aqui nessa terra. O Espírito Santo, ele me dá santidade, ele me sela com essa santidade de começar a viver aqui o que eu já tenho que viver no céu. Então não espere um dia, não espere um dia. Lembra da música que os arautos do rei cantam? O céu é Jesus e onde ele estiver, o céu está aqui. Então eu não preciso um dia, se o Espírito Santo habita em mim, eu já estou selado. E eu tenho que viver como alguém que não é daqui. Eu ainda estou aqui. Eu ainda vivo aqui. Lembra de Daniel? Daniel, ele vivia na Babilônia, mas não para a Babilônia. Daniel, ele não se permitia contaminar com as coisas da Babilônia, porque ele estava ali, mas ele estava selado. E ele dizia: eu sei a minha procedência, eu sei de onde eu sou. Sabe o que Daniel fazia? 3 vezes por dia, capítulo 6, ele orava virado para Jerusalém. Gente, isso aqui é muito profundo. Quando Daniel virava para Jerusalém, não era um modismo, não era uma coisa assim espiritualista, não, não. Quando ele virava, abria a janela e virava para Jerusalém, ele dizia assim: eu estou aqui, mas eu sou de lá. Eu estou aqui, mas eu sou de lá. Eu sei de onde vêm os meus valores, porque eu fui selado. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Então, quando uma pessoa vai para a faculdade, para a universidade, ela tem que ter uma janela aberta para Jerusalém. Ela tem que saber de onde vêm os seus valores. Ela tem que saber por que tantos jovens perdem a fé na universidade. Porque não tem uma janela aberta para Jerusalém para saber: eu sou selado, eu pertenço a alguém, eu tenho uma procedência e eu estou voltando para lá. Ninguém pode me convencer que a faculdade tem poder de ter a fé. A faculdade não tem poder de ter a fé. A universidade não tem poder porque fé não se tira. Guarda bem isso. Fé não se tira. Você pode até substituir os valores da sua fé. Mas uma pessoa, antes de ir para a faculdade, acreditava em Deus como Criador. Aí foi para a universidade e passou a acreditar na evolução. Tem que ter fé também. Não adianta. Ninguém consegue acreditar na evolução sem fé. Tem que ter muita fé. E mais até do que o criacionismo, em muitos aspectos. Então, você não perdeu a fé. Você só substituiu os valores da tua fé. Antes, os valores eram um Deus criador. Agora é o nada, uma explosão. Então, você continua tendo fé. Você só, por não ter uma janela aberta para Jerusalém, você perdeu seus valores e substituiu a base da tua fé. Então, se o Espírito Santo está em mim, ele vai me selar e vai dizer: você tem uma procedência. Você saiu da mão transformadora de Deus. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Então, como Daniel, tenha sempre uma janela aberta para Jerusalém celestial, para saber: eu fui selado, eu pertenço a essa cidade, o meu Senhor e dono mora aí e é para lá que eu estou indo. Mas aí vem o que eu acho mais lindo, que é o terceiro termo que Paulo usa para convencer as pessoas da importância de ter o Espírito. Primeiro, porque ele é o penhor, a primeira parcela de Deus do que te aguarda. Segundo, porque ele é o selo de procedência, de que você é de Deus, pertence a Deus e está voltando para Deus. Mas terceiro, Romanos 8.
Romanos 8. E vamos finalizar a semana com esse texto. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. Antes de ler o texto, abra sua Bíblia aí, Romanos 8, 16 e 17. Mas antes de ler o texto, eu preciso que você grave uma coisa bem clara na tua mente. Você vai pedir o Espírito Santo todo dia. Você vai fazer jejuns e vigílias. Você vai cuidar do seu corpo. Você vai, como nós desafiamos, procurar alguém para compartilhar o amor de Jesus com ela. Você vai pedir o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Tudo certo. Mas você vai chorar. Pessoas queridas irão morrer. Você vai ser decepcionado. Você pode perder um emprego. Você pode receber a notícia de um câncer. E a grande questão, gente, é que é tão difícil nesses momentos. É tão difícil nesse momento. Juntar as coisas e dizer assim, como é que esse Espírito Santo, esse Deus que eu aprendi a amar, esse Deus que está me guiando, como é que esse Deus que eu estou pedindo fruto, que eu estou na presença dele, como é que isso acontece comigo? Vai chegar um momento na sua vida, mesmo cheio de Espírito, mesmo buscando o Espírito, mesmo compartilhando o amor de Deus, que você vai dizer assim, Deus, você ainda está aí? Deus, você é meu Pai? Como é que você deixa isso aqui acontecer, Senhor? Gente, chega um momento na vida tão duro e tão frustrante que, inevitavelmente, não lute contra isso. Não lute contra isso. Porque Deus não tem medo de questionamentos. Deus não tem medo de questionamentos. Lembra do livro de Jó? O livro de Jó está cheio dos amigos de Jó dizendo, não, Deus é bom, não, porque a culpa é sua, Jó, porque Deus é perfeito. Aí Jó, cheio de questionamento. Deus, por que você faz isso comigo? Deus, por que você não abre seu tribunal e me julga? Deus, por que você deixou eu nascer? No final, Deus prefere os questionamentos sinceros de Jó do que as certezas fingidas do amigo de Jó. Então não finja certezas diante de Deus, porque Ele sabe do seu coração. Quando você estiver decepcionado com Deus, diga a Ele. Quando você estiver magoado com Deus, diga a Ele. Não tem problema. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Então pode vir. Lembra de Lázaro morto? Quando Jesus chega finalmente, depois de dias, Marta e Maria tiveram o maior cuidado de procurar Jesus. Não tinha telegrama, não tinha celular, mas elas dão um jeito de encontrar Jesus a tempo. Lázaro ainda estava vivo, doente. Jesus, vem, teu amigo, não é qualquer Lázaro, Jesus. Eu sei que o Senhor deve conhecer muitos Lázaros, mas agora não é qualquer um, é teu amigo, Jesus. Aquele que você gosta de ficar na casa dele. Ele está doente, Senhor, vem logo. Jesus não vai ter dia na vida das pessoas que buscam o Espírito. Vai ter dia na vida das pessoas que clamam pelo Espírito, que Jesus não vai chegar na hora que você quer. E nesses dias vai ser muito duro. Nesses dias você vai sofrer, nesse dia você vai derramar lágrimas, nesse dia você vai questionar, não tenha medo, faça como Marta. Quando Jesus chegou na cidade, a Bíblia diz que Marta correu, se lançou aos pés de Jesus e disse, Jesus, eu vou te dizer porque meu irmão morreu. Porque o Senhor não veio quando eu chamei. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que é isso? Não lê a Bíblia de maneira romântica, lê a Bíblia da maneira como ela é. Marta está dizendo, ô Jesus, por que o Senhor não veio? Eu te chamei. Meu irmão está morto, Jesus, porque o Senhor não veio. Se o Senhor tivesse vindo quando eu chamei, meu irmão não estaria morto. Então vai chegar um momento em sua vida que você vai questionar e dizer, Deus, o Senhor é Pai de verdade. O Senhor me ama de verdade, o Senhor está preocupado comigo. Eu sou o único de verdade. Aí Romanos vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 8, 16 e 17. Diz assim, ó. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito, o Espírito Santo. Leia o capítulo 8 inteiro, é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo. Eu tenho um sermão que eu preguei sobre o Espírito Santo em Romanos 8. Procure esse sermão se você tiver interesse, mas leia a Bíblia. Aqui vai falar de tanta coisa que o Espírito Santo vai fazer por você e em você. Mas ele diz assim, e esse Espírito Santo,
O próprio Espírito Santo, ele vai testificar, além de tudo que Paulo já falou, além disso, ele vai testificar com o seu espírito, com o seu ser, com a sua vida espiritual, de que você é filho de Deus. Então, nós vimos ontem que o Espírito Santo quer me usar para falar para os de fora, quer me usar para trazer pessoas para Cristo. Mas esse texto está dizendo, não, vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar do Espírito Santo, não para testificar para os de fora. Ele vai ter que falar com você. No momento de dor, no momento de desemprego, no momento de morte, o Espírito Santo vai dizer assim, você é filho de Deus, não esqueça disso. Ah, mas está doendo, mas você é filho de Deus. Ah, mas eu já bati muitas portas, você é filho de Deus. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai precisar se aproximar de você e vai dizer, você é filho, não esqueça disso. Está difícil, você é filho. Você continua sendo filho, apesar do que está passando em sua vida. Verso 17. Verso 17. Diz assim, ora, se somos filhos. Verso 16, o Espírito Santo vai testificar, você é filho. Está difícil, mas você continua sendo filho. Não conseguiu um emprego ainda? Não desista, você continua sendo filho. Ele não te abandonou. E se você é filho, verso 17, você também é herdeiro. Você é herdeiro. Então o que é que te faz chorar? Ah, pastor, o que me faz chorar hoje é a morte. Você é herdeiro de um Deus que em Jesus Cristo vai acabar com a morte. Você é herdeiro dessa promessa. O que é que te faz chorar? O desemprego. Você é filho e herdeiro. Você é herdeiro de quê? Você é herdeiro de um Deus que diz que você vai morar na casa dele e nunca mais vai ter que bater numa porta procurando emprego. O que é que te faz chorar? Ah, pastor, que pai me faz chorar é o adultério que eu sofri. Eu fui traído, pastor. Você é filho. Mas você também é herdeiro de um Deus que vai te levar para um lugar onde nunca mais ninguém vai te trair. Nunca mais você vai ser abandonado. Porque você é filho. E o Espírito Santo vai dizer que você é herdeiro de todas as promessas de Deus. E se com ele sofremos, porque você nunca vai sofrer sozinho. Nunca. Quando você cair, quando você sofrer, quando você se decepcionar, você vai passar por sofrimentos. Mas, por favor, não questione a filiação. Não questione a filiação. Não questione a filiação, você é filho. E sabe quem vai te convencer isso? O Espírito Santo em tua vida nesse momento. Ele vai dizer, meu filho, eu sei que está difícil, mas você é filho. E você não apenas é filho, você é herdeiro. Ah, mas eu estou sofrendo. Eu sei, mas você está sofrendo com Cristo. Ele nunca te enganou. Isso é uma das coisas que eu mais amo na palavra de Deus. Ele nunca me enganou. Ele nunca disse assim, olha, paga o dízimo na igreja e agora tudo vai prosperar em tua vida. Isso não está na Bíblia. Isso é uma teologia diabólica. Você pode ser fiel nos dízimos e ofertas da sua vida inteira. Você vai passar por momentos de dificuldade. Ele nunca disse que você não iria sofrer. Ele disse, nesse mundo eu estou te avisando, você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu estou com você. Então, aqui diz, você é herdeiro. Mas mesmo sendo herdeiro, a herança ainda não chegou. Enquanto a herança não chegar, você vai sofrer, mas você vai sofrer com ele. Com ele sofremos. Com ele sofremos. E também com ele seremos glorificados. Aleluia. Com Cristo. Com Cristo somos co-herdeiros. Com Cristo sofremos. E com Cristo seremos glorificados. Esses são os três termos que Paulo apresenta aqui. Com Cristo somos co-herdeiros. Com Cristo sofremos. E com Cristo seremos glorificados. E quem é que vai me dar essa certeza se eu não vejo Cristo? Eu não vejo ele pessoalmente. Quem é que vai me dar essa certeza se tem dias que parece que o céu é de chumbo? Quem é que vai me dar essa certeza se tem dias que é muito difícil continuar a caminhada cristã? É o Espírito Santo.
Ele vai se aproximar de você e vai dizer: você é filho. Mas você não é apenas filho, você é herdeiro de tudo com Cristo. Tudo que Deus tem para dar para o seu filho, Ele vai dar para você porque você é co-herdeiro. Você está sofrendo, eu sei, mas você está sofrendo com Cristo, então sofra aos pés dele como Marta. E não tenha medo de dizer: Jesus, por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não fez como eu te disse que deveria ser feito? Não tenha medo, mas faça isso aos pés dele, sofra com Cristo. Terceiro, com Cristo, você vai para a glória. Você vai ser glorificado. Há um autor chamado John Stott que ele diz: não esqueça, nos momentos de escuridão, o que você viveu na luz da presença de Deus. Não esqueça, nos momentos de escuridão da tua vida, o que você viveu nos momentos de luz na presença de Deus. Os momentos de escuridão irão chegar. Em todos, pastor, em todos, mas principalmente naqueles que buscarem o reavivamento. Dias difíceis virão. Dias de dores. Que o inimigo vai te atacar por fora, porque por dentro você está selado. Ele vai te atacar por fora. E você vai derramar lágrimas. E você vai dizer assim: parece que estava mais fácil antes, quando eu estava vivendo uma vida medíocre. Estava mais fácil. Mas você estava vendo para esse mundo, mas agora você está vendo para a glória. Não vai ser mais fácil. Então não fique com medo de... Não está sendo mais difícil agora. Está sendo mais difícil, sabe por quê? Porque você está em oposição direta. Você é o alvo direto do ódio do inimigo. Ele agora sim vai estar... Você leu aquela passagem, o inimigo está como um leão que ruge. Você nunca sentiu nenhum abrir a boca do inimigo ainda. Mas quando você estiver na presença de Deus, aí você vai entender o que é um leão que ruge, tentando devorar. Mas você não vai ter medo, te garanto. Porque o Espírito Santo vai dizer: você é filho, você é co-herdeiro, você está sofrendo, mas é com Cristo. E você está indo para a glória. Então, o Espírito Santo é o penhor, a primeira parcela, a antecipação do que nos aguarda. O Espírito Santo, ele é o selo de que você vem de Deus, você nasceu de novo. E a garantia desse novo nascimento é o Espírito Santo na tua vida. E o Espírito Santo, ele vai testificar a você nos momentos de sofrimento. Você é filho, com Cristo você é co-herdeiro de todas as promessas. Você está sofrendo, mas é com Cristo, não esqueça disso, e você está indo para a glória. Oh, meus irmãos, foi um prazer muito grande poder compartilhar essas coisas com vocês. Eu estou completamente preenchido, mas deixa eu te dizer uma coisa, tem infinitamente mais. A partir de hoje, eu creio que você vai começar a olhar para a Bíblia e vai começar a enxergar o Espírito Santo em todo lado. E você vai começar a ver passagens que você diz assim: eu já li essa passagem 10 vezes. Como é que eu não enxerguei o Espírito Santo aqui? E ele está lá. A questão é que ele é um Deus silencioso, que trabalha ali nos corações, que preenche os vazios. E é isso que nós vamos pedir a ele nesse momento, cantando. E ao final nós vamos orar. Essa música poderosa, cante, louve e peça a Deus essa nova vida no Espírito. Um Espírito que vai ser o penhor, o selo e o testemunho ao teu coração de que você é filho. Louve a Deus nesse momento. Vive em mim,
Se você puder, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo Espírito, muito obrigado por tudo que vivemos essa semana. Eu deixo em tuas mãos essas centenas de pessoas. Eu os coloco em tuas mãos nesse momento. E peço que o Senhor continue, através do desejo e da busca diária deles, e realmente faça um grande reavivamento em nosso meio. Santo Deus, por favor, coloque em nosso coração mais e mais esse desejo de que o Espírito Santo reine em nós, e que a igreja seja reavivada, que a nossa família seja reavivada, que a nossa vida seja reavivada, Santo Deus. Que essa semana realmente possamos começar um movimento pessoal, íntimo, particular, que não vai ficar pessoal, íntimo e particular, que logo vai se estender. E que a nossa igreja, a nossa família vai perceber alguma coisa está acontecendo. E nós vamos poder dizer: o Espírito Santo, eu estou buscando todo dia, Ele está preenchendo. E Ele está me dizendo todo dia: tem mais, é mais profundo, é mais amplo, você pode entrar mais. É apenas o começo. E Ele está me selando. E todos os dias eu tenho essa garantia de que eu sei de onde eu sou e para onde eu estou indo. Porque eu tenho o selo da procedência de Deus em minha vida. E Ele está testificando para mim: você é filho, segura firme. Os momentos são difíceis, o tempo do fim é desafiador, mas você é filho, você é co-herdeiro com Cristo. Você está sofrendo, mas é com Ele, mas você está indo para a glorificação com Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te louvo pela vida do Renan, te agradeço pela disposição dele de me ajudar, mas também te louvo pela vida de tantas pessoas que acompanharam essa semana. Cuida delas, eu os entrego em tuas mãos e o faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.